E aí, galera, tudo bem com vocês? Então vamos para a nossa próxima aula, que é a nossa videoaula 2. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre o verbo tener e haber. Vamos lá, então? Diferenças entre os verbos tener e haber em espanhol. Os verbos tener, ter e haber, em espanhol, possui usos e significados distintos. Tener indica posse e o verbo haber, existência. Então, veja bem, os dois verbos que nós estamos trabalhando, tener e haber, eles têm diferenças. O tener é o verbo ter, haber é o verbo haver. E eles possuem significados distintos, significados diferentes. Tener indica posse, que é meu, né? Indica posse. E o haber indica existência. Tranquilo? Em português brasileiro, temos o costume de utilizar o verbo ter com o mesmo valor do verbo haver, o que em espanhol é um erro, pois esses verbos possuem significados e usos distintos. Por isso é importante ter atenção na hora de utilizá-lo. Conheça suas diferenças e saiba como utilizá-los corretamente. Então, no português, ele tem o mesmo valor do verbo haver, só que no espanhol, isso é um grave erro, pois os verbos possuem significados distintos. O verbo ter, ele tem, que é o verbo tener, ele é posse. O verbo haver, ele é de existência. Nossa, mas fica lindo, né, minha letra? Oh, meu Deus, ninguém faz uma letra dessa. Maravilhosa. É igual meus desenhos. Tranquilo? Haber. Em espanhol, o verbo haber é utilizado para expressar existência. Assim, pode ser substituído por existe, existem. Ademais, também pode ser para expressar obrigação ou necessidade de forma geral, devendo, nesse caso, ser utilizado seguido de que, ai, que, por ser impessoal, não necessita de sujeito, portanto, não é conjugado. Sua forma muda apenas em relação ao tempo presente, passado e futuro. Então, no verbo haber, que ele é um verbo de existência, ele pode ser substituído por existe, existem. E ele pode ser utilizado para expressar uma obrigação ou uma necessidade, de uma forma em geral. E nesse caso, ele vem seguido do que? Quando ele está, expressando uma obrigação ou uma necessidade, ele sempre tem que ser usado antes o que? Ai, que. Por ser de uma forma impessoal e não necessita do sujeito. E aí ele é conjugado na forma, para sua conjugação, na sua forma, ele muda apenas em relação ao tempo, presente, passado e futuro. Tranquilo? Mira os exemplos. Presente. Hay plazas bonitas y el bairro. Recoleta. Então, há praças bonitas no bairro Recoleta.
Recoleta é um bairro. Isso você conjugou no presente. Então, ele sai com uma forma, né, impessoal. Então, há plazas bonitas en el bairro. No tempo passado. Hoy ha habido una feira en el bairro Recoleta. Hoje havia uma feira no bairro Recoleta. Ha habido. Então, ele está no passado. Aqui ele está no presente. Outro no passado. El lunes pasado hubo una presentación de músicos en el bairro Recoleta. Na segunda-feira passada, houve uma apresentação de músicas no bairro Roleta. Então, eu dei aqui para vocês 2 exemplos de verbo conjugado no passado. No futuro, en la próxima semana habrá muitos turistas en el bairro. Na próxima semana haverá muitos turistas no bairro. Então, o verbo conjugado no futuro fica abra. Tranquilo? Hay que. Lembra que eu falei para vocês do que? Que ele fica impessoal? Hay que ser paciente com as personas. Tem que ter paciência com as pessoas. Tem que ser paciente com as pessoas. Então, olha ele aqui, ó. O verbo haver e ele vem com o que. Lembra que eu falei isso agora há pouco para vocês? Hay que ser paciente com as pessoas. Você tem que ter muita paciência com as pessoas. E é o que eu tenho com vocês, tá vendo? Tanto que eu sou boazinha. Hay que estudar para la prueba. Coisa que vocês não gostam de fazer. Coisa que vocês não faz. Que tem que estudar para a prova. Hay que estudar para a prova. Coisa que os meus chuchus não gostam de fazer, né? Hay que aproveitar as oportunidades. Tem que aproveitar as oportunidades. Não pare agora. Tem mais depois. Então, aqui está falando hay que. Então, eu coloquei aqui para vocês os exemplos bem detalhados, bem simplificados, de maneira que vocês não vão ter dúvidas em estar respondendo as atividades. Em espanhol, o verbo haber é utilizado para expressar existência, assim que pode ser substituído por existe ou existis. Existem. Además, também pode ser utilizado para expressar uma obrigação ou necessidade. De forma general, assim deve ser utilizado seguido de que. Hay que, por ser impersonal, não necessita de sujeito, por lo tanto, não é conjugado su forma, cambia solamente uma relação ao tempo presente, passado, futuro. Eu falei isso para vocês ó, logo atrás ali, ó, no português, que o verbo haver é utilizado para expressar uma existência e ele pode ser substituído por existe ou existem. E ele pode ser utilizado para expressar uma obrigação ou necessidade. Lembra que eu falei isso para vocês agora há pouco? E que ele vem seguido de que. Igual o exemplo anterior aí que nós vimos antes foi utilizando hay que. Porque ele é uma forma impessoal e não necessita do sujeito, certo? E a única que ele pode ser, por lo tanto, no es conjugado, sua forma ela pode mudar em relação ao tempo somente. Igual eu falei para vocês, presente, passado e futuro. E eu também dei para vocês exemplos do presente, do passado e do futuro. Tranquilo? Agora nós vamos falar um pouquinho do verbo tener.
Em espanhol, o verbo ter é utilizado para expressar posse. Assim pode ser substituído por possui, diferente do verbo haver. O verbo ter necessita de um sujeito, portanto, ele é conjugado. Eu tenho, tu tens, ele tem, e etc. Ademais, assim como o verbo haver, pode ser utilizado para expressar obrigação ou necessidade. Tem que, mas quando nos referimos a algo ou alguém específico. Então, vocês prestaram atenção, né? O verbo ter, ele é o verbo que expressa posse. Ele pode ser substituído por possuir e ele é diferente, né, do verbo haver. O verbo haver, ele não necessita do sujeito e o verbo tener, ele necessita do sujeito. Ele é conjugado, eu tenho, tu tens, ele tem, e etc. O verbo haver pode ser utilizado para expressar obrigação ou necessidade e tem que ter o que. Beleza? Em espanhol, el verbo tener era utilizado para expressar possessão, assim que pode ser substituído por posse. A diferença del verbo haber com el verbo tener necessita de um sujeito, por lo tanto é conjugado. Eu tenho, tu tienes, ella tiene, etc. Además, assim como el verbo haber pode ser utilizado para expressar uma obrigação ou necessidade. Tiene que. Pero quando nos referimos a algo ou a alguém em específico. Então, tudo que eu expliquei para vocês lá atrás, eu coloquei aqui no espanhol, certo? O verbo tener, ele pode expressar uma posse, ele pode ser substituído por posse. A diferença do verbo haber com ele tener é porque um necessita do sujeito e o outro não. E ele pode ser conjugado. Eu tenho, tu tienes, ella tiene, e etc. Assim como o verbo haber pode ser utilizado também para expressar uma obrigação ou necessidade, mas sempre acompanhando, né, tendo como acompanhante o que. Certinho? Conjugação del verbo tener. No singular, a persona del discurso e os pronombres personales. No singular, primeira, segunda, terceira, persona do singular, yo, tu, vos, usted, ele, ella. Primeira, segunda e terceira, do plural, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ustedes, ellos, ellas. Tranquilo? Mira os exemplos. Indica posição, indica posse. Mis padres tienes una casa en la playa. Meus pais têm uma casa na praia. Então, mis padres tienes una casa en la playa. Tiene, né? Tá no plural. Meu pai tem. Então, indica possessão, indica posse. Tienes muitos zapatos. Você tem muitos sapatos. Tienes muitos zapatos. Tengo dos perros. Eu tenho 2 cachorros. Tengo. Indica necessidade ou obrigação específica. Tenho que ir ao médico. Tenho que ir ao médico. Então, aqui, não sei se vocês perceberam, já é uma necessidade ou uma obrigação. Tenho que. Ó o que aqui, ó. Ele vem acompanhado do que. Mañana tenho que praticar yoga. Amanhã tenho que praticar yoga. Beleza? Tenho que. Tienes que estudar mais. Vocês têm que estudar mais. Tenéis que. Ó o que aqui, ó. Lembrando que aqui eu fiz algumas conjugações para vocês, deixando tudo bem explicadinho. Os primeiros aqui indica posse e o segundo indica uma necessidade ou uma obrigação.
Galerinha, com essas explicações, vocês vão estar respondendo as atividades 3 e 4. Qualquer coisa, vocês podem estar me chamando. Estarei à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. E muito obrigada. Até a próxima.